muito prazer, me chamo Luciana e hoje vim falar com vocês um assunto que eu particularmente adoro. O prazer. Quem não gosta, não é mesmo? E normalmente eu gosto de falar muito sobre esse assunto nas minhas terapias tântricas, justamente porque eu fico observando como as pessoas interpretam, né, essa palavra prazer. Então toda vez que eu toco nesse assunto chamado prazer, as pessoas sempre associam ela a sexo, né, ou ato sexual, ou qualquer coisa que envolva a nossa sexualidade. Então hoje eu vim falar um pouquinho mais para vocês sobre alguns conceitos de prazer, justamente para desmistificar essa palavra e tentar entender que a palavra prazer, ela deve vir de várias instâncias que não somente sexo, né? Então quando eu falo de prazer, o que acontece muito, que eu vejo nas pessoas, é que ultimamente, nesse nosso mundo contemporâneo, os prazeres, eles vêm derivando muito da nossa imaginação. Então tudo que é externo, né, tudo que vem do mundo de fora, traz o prazer com esse conceito que é da imaginação. E aí o que acontece muito é que quanto mais nós trazemos os prazeres da nossa imaginação, mais a gente esquece que o nosso corpo também pode nos proporcionar muito prazer, até mais do que a nossa própria imaginação. Então, traduzindo o prazer da filosofia tântrica, quando eu trabalho uma terapia tântrica, o que eu quero mostrar para as pessoas é que quanto mais você descobrir os prazeres do seu corpo, mais existe um alinhamento entre a sua mente e o seu corpo para tudo aquilo que realmente é importante. Então, uma das etapas da terapia tântrica é a massagem sensitiva. Aquela massagem gostosinha, só com a pontinha dos dedos. Essa massagem, ela tem como objetivo principal desvendar o prazer do corpo. Porque naturalmente nós não damos tanta prioridade para isso, nem em ato sexual. Inclusive o objetivo do ato sexual não é essa proporção de prazer para o corpo. Até mesmo porque muitas das vezes, quando nós temos o ato ou a prática sexual, nós trazemos informações da cabeça, inclusive. E aí o nosso corpo continua sem entender ou desmistificar o prazer que existe dentro dele. Então, quando a pessoa recebe essa massagem sensitiva, que ela é sensacional, traz todo um arrepio para o corpo, ela começa a desbloquear o corpo para que ele entenda qual é o processo dele também no prazer. Então, num pós-massagem, por exemplo, quando alguém sai de uma massagem tântrica, o corpo acorda. E aí a pessoa, ela vai fazer algo que dê prazer para ela. Sai com os amigos, comer alguma coisa, fazer sexo, o que seja. O corpo acorda. Prazer, adoro. E aí ele começa a trazer você muito mais para esse conceito de prazer corporal e também para uma questão de momento, né? Então o corpo ele consegue trazer a gente para o momento agora, justamente porque nós demos para ele a disponibilidade de conhecer um outro conceito de prazer. E aí, com o corpo acordado, os nossos prazeres eles triplicam, eles quadriplicam, né? Então se você tinha prazer em uma, duas coisas, com o corpo desperto para o prazer, você começa a ter prazer em 10, 15, 20 coisas. Daqui a pouco o raio de sol vai te proporcionar prazer. E esse processo, ele começa a fazer com que você enxergue, né, com que as pessoas enxerguem que prazer, ele não é só sobre sexo, que prazer é sobre vida. Então o que acontece muito no nosso corpo naturalmente é que ele nunca sabe o que é real e o que é mentira. E toda vez que a gente parte para as nossas informações da memória, de acordo com os nossos paradigmas e com tudo aquilo que as pessoas colocam pra gente como situações reais, como crenças absolutas, o nosso corpo ele acaba acreditando muito naquilo que nós temos como atenção, como foco.
Então, se você coloca para o seu corpo muita informação ruim, né, sobre dor, sobre medo, sobre não conseguir, sobre ser incompetente ou qualquer coisa desse sentido, o seu corpo ele começa a atrofiar, ele começa a acreditar que aquilo é uma realidade. Então imagina você dando esse tipo de informação para o seu corpo 15, 20 anos, né, ele começa a entrar em choque. Então o corpo em choque, ele traz pra gente uma sobrecarga, e essa sobrecarga começa a trazer as nossas doenças, né? A gente começa a desenvolver diversos tipos de doença. Então vem alergia, vem dor no estômago, vem rinite, dor de garganta, justamente porque você colocou esse tipo de informação dentro do seu corpo. Quanto mais informações ruins você coloca no seu corpo, a nível físico, mental, espiritual, energético, mais ele vai acreditar que aquilo é realidade. E aí, corpo em dor quer morrer. Então, toda vez que ele tem a oportunidade de desenvolver uma patologia, uma doença, ele vai fazer com que isso se expanda. Diferente do corpo em prazer. Então, quando nós falamos de prazer corporal, nós queremos mostrar para as pessoas que o prazer ele envolve toda essa biologia, todo esse sistema onde o corpo começa a entender que você ama muito ele. Então, isso vem na primeira premissa do Tantra, né? Ele chega na primeira base, que é o amor próprio. Então, trazer amor para o corpo significa mostrar para ele o quanto você ama ele, o quanto você respeita ele, e o quanto você dispõe aí de prazer para dar para ele, que não deriva só da sua imaginação. E aí, corpo em prazer quer viver até os 1000 anos. Então, quanto mais prazer você disponibiliza para o seu corpo, a nível físico, que é, por exemplo, uma terapia tântrica, a nível emocional, que são boas informações sobre quem você é, a nível energético, trazendo para perto de você pessoas que tenham boas energias, ou, né, trazendo terapias correlacionadas à natureza. Então, um banho energético, uma caminhada pela natureza, tudo isso vai fazer com que o seu corpo ele entre em um estado de prazer. E aí, quanto mais prazer você dá para o seu corpo, mais ele vai se curar, mais ele vai querer viver. E partindo desse princípio, tudo que fizer bem para você, o corpo de uma certa maneira vai reagir da melhor forma possível. E aí as nossas frequências energéticas também, quando o nosso corpo está bem, quando está em prazer, quando nós estamos completamente alinhados, o corpo e a mente, claramente as nossas frequências energéticas vão entrar em frequências muito parecidas com essas, e tudo vai proporcionar aquilo que nós queremos. Então, quanto melhor nós nos sentimos, mais o universo vai se encarregar de colocar pessoas e situações para que nós continuemos a nos sentir melhor cada vez mais. Então, quando a gente fala de prazer, ele não é só uma derivação de uma expressão sexual. O prazer tem que ser de vida, sobre todas as coisas que acontecem. Até mesmo porque a gente está aqui, né, nesse plano 3D, nessa terra, justamente para viver todas essas maravilhas, todos os prazeres que o mundo pode nos proporcionar, tá bom? Então, o meu recado sobre o prazer hoje é: deixe as expressões acontecerem, não só mentais, como também corporais. Inclusive, as expressões mentais de prazer às vezes geram muitas pegadinhas, e essas pegadinhas nos causam algumas dores, né? Então, a sociedade, ela quer colocar pra gente algumas formas de prazer que, na verdade, não são prazeres naturais. E aí, se a gente se apega muito a esses prazeres que são de contextos sociais, pode ser que você comece a distorcer o prazer que é sobre a naturalidade, sobre o que é ser natural. Então, numa terapia tântrica, normalmente a gente coloca bastante essas informações e traz muito o prazer de uma forma bem mais expressiva do que somente focada na expressão da sexualidade. Tá bom, pessoal? Então, esse é o meu recado hoje para vocês. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, dá um like, acesse o sininho. Muito obrigada e até a próxima.